Oi pessoal, eu sou Elaine Ortoz e esse é o meu canal Batendo Papo. Muitas pessoas me perguntam o que aconteceu com o Matheus, então eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do que aconteceu com o Matheus. Mas antes, se você ainda não for inscrito no meu canal, corre lá, se inscreva, curta o vídeo, né? Eu quero que esse canal seja um canal de bênção, principalmente para mães de crianças com necessidades especiais, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de tudo aqui nesse canal, nesse Batendo Papo, tá bom? E também dá uma clicadinha lá no sininho para que quando tiver vídeo novo, né, você for notificada, tá? Vamos lá. O Matheus, meu filho caçula, que nasceu em outubro de 2009, uma bênção maravilhosa, sabe? Deus, assim, realmente, ele foi um presente de Deus na minha vida. Me ensinou muito. Ele nasceu, tudo foi um parto de cesárea, né? Muito tranquilo, muito abençoado. Aquela pontuação que eles dão quando a criança nasce. Matheus foi 8, depois de 5 minutos, aí foi 10, fez todos os exames, né, que eram necessários fazer. Foi tudo muito bem, muito tranquilo. Teve alta junto comigo. E quando nós chegamos em casa, tipo uns 2 meses depois, né, que ele nasceu, eu comecei a ver que a mãozinha dele direita ficava sempre assim, fechadinha. O pezinho direito dele sempre encurvadinho, né? O pescocinho ele tinha o torcicolo congênito, que eu até já falei em um outro vídeo aqui pra vocês. E o desenvolvimento dele, com 2 meses, a criança, você põe a criança viradinha de barriga para baixo, ela fica fazendo aquele treino do pescocinho, sabe? Para sustentar a cabeça, tal. Ele não tinha nada disso. Ele era muito molinho, muito mesmo, tinha vários sustos por dia. E a gente não sabia, né? Ele falou, nossa, que bebê. As pessoas falavam, ele é preguiçosinho, né? Então, e a gente não sabia, né? Cada criança tem um desenvolvimento, como que eu ia saber? E aí eu achava até, nossa, que bebê assustado, na minha ignorância, né? Aí o que que acontece? Um dia, a gente morava numa cidadezinha aqui vizinha, né, de onde nós moramos hoje, e um dia quando eu acordei bem cedinho, Matheus teve 96 sustos seguidos. Bom, isso não é normal, tem alguma coisa de errado. Aí conversei com o pediatra, marcamos um neurologista, o neuro fez a ressonância magnética. Eu abri antes dele e fiquei muito assustada com o que eu vi. Eu vi uma mancha escura que pegava metade do cérebro e mais vários pontos do outro lado. E eu fiquei muito assustada com aquilo, tal, conversei com o neuro. Bom, a gente sabe que diagnóstico não fecha rápido. O diagnóstico dele fechou com 6 anos. Quando o neurologista do HC falou, olha, ele teve um AVC isquêmico em algum momento da sua gestação, você pode não ter sentido nada, mas ele teve um AVC e foi assim, uma coisa, foi cavalar, foi muito forte mesmo o que aconteceu com o Matheus. Bem, e então assim, quando ele era um bebê, a gente não sabia ainda, começou a investigar tal, e aí já começamos a fazer fisioterapia, né? E então para mim era uma má formação no cérebro, né? Que ele havia tido, né? E alguns médicos até falavam que era isso, e depois foi vendo não, porque a tomografia, a ressonância magnética, de uma má formação é de um jeito, de um AVC é de outro jeito, entendeu? Cada coisa que acontece no cérebro, esses exames por imagem, ele mostra, é assim que o médico vai saber o que realmente aconteceu, né? Através dessas imagens. Então o médico o pediatra dele bateu o olho na ressonância e falou, Elaine, isso aqui é um AVC. Não é uma má formação, é um AVC. Foi a primeira pessoa que me falou. Só que o diagnóstico foi fechar mesmo lá na frente, quando ele já estava com 6 anos. Aí, voltando lá atrás, eu falei pro neuro, olha, ele tá tendo muitos sustos. E nisso ele teve, na frente do neuro, e o doutor Nelson ficou olhando, olhando. Mãezinha, vamos pedir um eletro. Fez o eletro. Síndrome de West. Nunca tinha ouvido falar da síndrome de West. Pois é. Descobri então no meu filho, aí eu fui para a internet, sabe, fazer algumas pesquisas a respeito, fiquei chocada com o que eu vi, sabe, com os relatos, tudo, né, foi muito, muito difícil mesmo.
né, de ver. E aí o médico passou o ácido valproico para ele e eu, naquela ignorância, virei doutor. Por quantos dias ele vai tomar o ácido valproico? Ele, mãezinha, vai dando, vai dando. Ele tomou por 9 anos. Controlou as crises durante 1 ano e depois voltou, sabe, as crises e teve um monte de efeito colateral. Tomou um monte de remédio, sabe, que se for para parar aqui para falar, eu não saberia falar de tantos que foram. E aí a nossa vida começou assim. Em março de março para abril de 2010, começou a nossa luta, né? Fiz o fono TO, ele tinha imunidade super baixa, então estava sempre ficando doente. A gente tinha hora para entrar no hospital, mas não tínhamos hora para sair, sabe? Foi uma luta diária, né? O medo de perder o Matheus foi muito grande, né? Porque cada crise epilética que dá, a gente sabe o risco que tem de perder. Com 2 anos e 8 meses, o Matheus ele tinha um prognóstico, praticamente ele iria vegetar, sabe? Tudo de ruim ia acontecer. Ele não tinha um neurologista só, né? Eu fazia o acompanhamento com 3 neurologistas, né? E assim, sempre naquele desespero. E quando nós fomos descobrindo, né, o que ele tinha, sabe, parece assim que tudo caiu como uma bomba em cima da nossa família, né? A gente já não tinha mais tempo para nada, sabe? Para nada mesmo. Então assim, era muito cobrada porque eu já não ia mais à igreja, porque eu vinha para Ribeirão todos os dias com o Matheus. Né? Eu não tinha carro, eu vinha de ônibus, depois o meu sogro me emprestou o carro dele, aí eu comecei a vir até a gente comprar o nosso carro. E então foi assim, era aquela luta mesmo. Então eu parei de ir na igreja, em casa eu orava, cantava, lia a Bíblia e tal. Então você é cobrada porque você tem que ir para a igreja, né? E é um erro, primeiro erro. As pessoas te cobram muito. E eu precisava mesmo de um apoio, não de cobrança. Porque eu estava na corda bamba para perder o meu filho a qualquer momento, com uma crise mais forte, a imunidade baixa, muita pneumonia e por aí vai. Outra coisa, o Andrei mesmo, meu filho maior, começou a ficar muito com a minha mãe. Eu não tinha tempo, infelizmente, até dói isso, mas eu não tinha tempo, eu precisava, era um caso de saúde, eu precisava cuidar do Matheus. Então, eu deixava de levar o Andrei na escola, a minha mãe começou a cuidar do Andrei dia e noite, né, porque eu tinha que correr com o Matheus. Aí, então assim, era muita cobrança, sabe? Você passa por uns momentos na vida que é você, você e você, sabe? Bom, o bom é que Deus está com você o tempo todo. E nesses momentos, assim, é muita cobrança, muita pressão, sabe? Por isso que vira e mexe você vê aí mãe especial cometendo o suicídio. A pressão é muito grande, o medo é muito grande, sabe? Você vive uma pilha de nervo, você toma atitudes que você não tomaria normalmente, você diz coisas que você não falaria, sabe? Eu estava de um jeito que, assim, era tanta pressão, tanta preocupação, que eu comecei assim, eu perdi a paciência com todo mundo, e quem me conhece sabe que eu sou super calma, super tranquila, eu perdi a paciência com todo mundo mesmo, sabe? Não, aquela Elaine já não existia mais, eu era do tipo assim, ó, eu perdi a paciência com um cara que estacionasse por 1 minuto numa vaga para deficiente físico, isso era uma coisa que me tirava do sério e tira até hoje, tá? Fiquei chata com tudo mesmo. Antes as pessoas falavam muito, como eu era bobona, eu sempre fui usada como tapete, porque as pessoas falavam e aí pronto, acabou, e gostou, gostou, não gostou, paciência. E aí eu comecei a falar. Então, acho que até hoje eu sou meio detestada, principalmente na família, por causa disso, né? Porque antes eu guardava e aí eu comecei a falar. Mas o que as pessoas não entendem é que você, mãe especial, você tem essa necessidade, você está a um passo de ter um colapso nervoso e ninguém entende isso. E só vão entender mesmo quando passar por isso. O medo é seu companheiro dia e noite, porque você sabe que você pode acordar com seu filho e dormir, e na hora de dormir tá velando ele. Você sabe que pode acontecer isso e aconteceu isso comigo. Né? Então, assim, o Matheus teve esse AVC isquêmico, nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E até alguns médicos não tinham ouvido falar sobre isso também, como o meu obstetra, por exemplo, apesar de ser um ótimo obstetra, tá? E o AVC o que que é?
ou isquêmico? É um coágulo, né, que entope ali a artéria, e aí o sangue com oxigênio não passa para o cérebro. Não passando, o neurônio começa a morrer. Se a pessoa não está lá no útero tal, e você percebe que ela está tendo um AVC, existe 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. E, desculpa, você percebe que é um AVC que ela está tendo? Nas 3 primeiras horas são assim de extrema urgência, sabe? Pode reverter totalmente o quadro, você socorrendo a pessoa, fazendo com que ela até mesmo não tenha sequela ou tenha o mínimo possível. O AVC isquêmico, ele não é mais simples ou mais leve do que o hemorrágico ou vice-versa, não tem como falar isso, tá? O hemorrágico é o quê? Essa veia entupiu, estourou, o sangue jorrou ali dentro do crânio, ali no cérebro. Então, vai matar os neurônios da mesma forma. O isquêmico, 86% das pessoas que têm um AVC é o AVC isquêmico, certo? Se você perceber, de repente você está conversando com uma pessoa, perceber que ela começa a falar como se ela tivesse com a língua adormecida, sabe? Ou um lado da boca dela cai, fica assimétrico, né? A sobrancelha cai também, sabe? Se queixa de uma dor de cabeça súbita e muito forte. Mas o que? Ela se queixa também que ela tá com um lado do corpo formigando, né? Pode ser um AVC. Ela pode estar tendo ali um AVC. Tem outros também fatores. Tem outros também fatores. Ela pode estar tendo um AVC ali. Então, se você percebe isso, você pode fazer um teste com a pessoa. Pede para ela repetir uma frase. Aí ela não vai conseguir falar direito, porque ela vai estar com aquela língua dormente, anestesiada, como se tivesse, sei lá, bêbada, né? Ela não vai conseguir falar direito. Aí você pede para ela ficar em pé. Ela não vai conseguir ficar em pé. Ou levantar os braços. Um braço ela levanta, o outro braço não. Corre com ela. Corre, porque é melhor a gente falhar se preocupando em fazer o certo do que falar, não, isso daí não é nada. Eu vou chegar lá, vou até passar vergonha, porque o médico vai falar, não é nada. Não, gente, pelo sim, pelo não vai. Porque você tem, assim, nas 3 primeiras horas, você pode salvar a vida dela, você pode fazer com que ela não tenha sequela, sabe? Pode mudar muita coisa, tá? Então, na dúvida, não fica parado. Pega e vai. Já com o bebezinho lá no útero não tem isso, né? Porque a pessoa vai chegar lá no médico, se for o AVC isquêmico, o médico vai usar um procedimento lá para desobstruir essa artéria, né, para o sangue poder passar com oxigênio. Se for o AVC hemorrágico, muitas vezes ele vai precisar abrir esse crânio, né, e fazer a cirurgia para o sangue estancar e logo em seguida começar a fisioterapia, né. Agora o bebezinho lá dentro da barriga já não tem mais jeito, né? Porque como eu mesma eu não senti nada, nada. Uma semana antes do Matheus nascer, eu senti sim. Ele esticava e encolhia dentro de mim mais ou menos umas 30 vezes. Mas aí passou, acabou, não teve mais isso. E logo em seguida ele começou a mexer normalmente, né? Então como que a gente ia adivinhar? Eu fiz todos os exames que o médico me passou, tava tudo tranquilo, tudo super bem, ele ganhando peso, fortinho, bochechudinho, lindo e tal, né? Saudável. Tinha como adivinhar, né? Que ele havia tido um AVC e devido a isso, a paralisia cerebral, que nada mais é que qualquer tipo de lesão do cérebro. Não que o cérebro esteja paralisado, de repente você vê aquela pessoa vegetando, né? E fala, nossa, não tem nada funcionando. Não, o cérebro tá lá, todo vapor, o cérebro é uma máquina fantástica, sabe? Ele tá funcionando sim, sim. Aí, isso é chamado, quando tem essa lesão, é chamado de paralisia cerebral, que como eu já disse, né, é um termo errado de usar, porque o cérebro não está paralisado, né? Só que a paralisia cerebral, ela nunca vem sozinha, ela é covarde, sabe? Ela tem a turminha dela. E no caso do Matheus, ela trouxe a epilepsia. Se fosse só a paralisia cerebral, estava tranquilo, mas não era só a paralisia cerebral, veio a epilepsia junto e a epilepsia ela é maldita. Por quê? Porque ela destrói tudo que você fez, anos de luta, sabe, de fisioterapia, o pouco que a criança vai evoluindo, uma simples crise acaba com tudo.
E isso aconteceu com o Matheus também, porque com 2 anos e 8 meses ele estava ficando em pé nos móveis. Ele teve uma crise e nunca mais conseguiu isso. Então, assim, eu quis falar um pouquinho do que aconteceu com o Matheus, né? E ele tinha imunidade muito baixa, ele teve várias pneumonias, sinusite, era uma coisa assim, curava uma coisa e começava outra, né? Mas nós fomos muito felizes, sabe? Eu amei o Matheus, eu amo o Matheus, assim como eu amo o Andrei, com toda intensidade, sabe? Quem vê os nossos vídeos, sabe? Era todo o santo dia daquele jeito. A gente cantava, a gente gritava, a gente dançava, a gente nadava, a gente passeava, sabe? Ele era o meu companheirinho, né? Eu vivia assim em prol dele, né? E só que assim, sempre, todos os dias dentro de hospital, porque todos os dias tinha alguma coisa para fazer. A gente tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Nessa brincadeira eu engordei 30 quilos, porque quando eu via meu filho em crise epilética e eu não podia tirar ele disso, eu usava então a comida como um chocolate, sabe? Alguma coisa assim, muito calórica, como uma via de escape. E na hora você se sente bem. E depois já não, depois vem a culpa, nossa, tô ganhando peso, tô ficando mal, a coluna tá reclamando, o quadril e tal, sabe? E só que assim, é uma necessidade que você tem na hora, né? Porque você tá ali sozinha. E mesmo se a sua família estivesse ali com você, o que não era o caso, né? Mesmo se estivessem ali com você, eles nada poderiam fazer, a não ser orar. Mas na verdade, às vezes, é claro, sempre você precisa de oração, mas muitas vezes você precisa de um abraço também, você precisa de uma palavra, sabe, de ânimo e de conforto. Você precisa ser ouvida, né? Eu não quero ser ingrata, mas eu acredito que eu nunca tenha tido isso, né? E, sabe, ter sido ouvida nos meus medos, né, nos meus receios, que nós, mães especiais, nós temos muito isso, muito mesmo, porque a gente sabe que a gente está na corda bamba, a qualquer momento pode acontecer o que aconteceu. Eu tinha o meu filho bem, sabe, estava ganhando peso, estava numa fase legal, e deu uma pneumonia nele, e assim, em 3 dias Deus levou. Você entendeu? Então, assim, E eu sabia que isso ia acontecer a qualquer momento. Eu sabia. Mas quem está preparado para passar por isso? Ninguém tá. Ninguém tá. Então, o apoio da família é muito importante. E quando não tem apoio, é complicado, né? É muito complicado. Aí você pode até falar, mas você apoiou? Olha, eu perdi uma pessoa querida na família e eu deixei a minha casa todinha do jeito que estava. Peguei uma criança especial e mais um pequenininho e passei o dia inteirinho com aquelas pessoas que estavam enlutadas, sabe? Não tinha carro, não tinha celular, morava em outra cidade, com uma criança com quase 100 crises epiléticas por dia e tal. Depois perdi uma outra pessoa, assim, querida também, né? E eu naquela correria com o Matheus, enfiada dentro de hospital dia e noite, aquela coisa toda. Mandava mensagem, né, todo dia. Depois começou a ficar assim, 2 vezes por semana, tal, mandava louvor e tal. Então, assim, hoje a família está passando por uma coisa chata pra caramba que envolve saúde, e eu procuro estar sempre mandando mensagem, né, e de apoio, tal, de esperança, perguntando. Mas, assim, eu mesma, tem 5 meses que Deus levou meu filho, e eu tô aqui, sim, eu e Deus, né? E é lógico, eu tenho meu marido, minha mãe, minha irmã e meu filho, né? Louvado seja Deus por isso, né? Então é isso. Muitas vezes, quando você mais precisa, sabe? Você está sozinha e é isso. É isso. Não adianta você querer cobrar e nem nada. Mas, por outro lado, também, você sabe que você fez a sua parte com as pessoas. Então, as pessoas também não podem falar nada. Se falar alguma coisa, elas vão estar equivocadas, né? Então, sabe, você que tem uma criança especial, que tá na corda bamba, assim como eu estive, não desista do seu filho, não. Ama ele assim, sabe? Como se fosse o seu último segundo com ele. Ame, 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 faça tudo que tiver ao seu alcance. Sabe, porque se tem uma pessoa que vale a pena investir, é o teu filho, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus. E assim, foi um pedacinho do que aconteceu com o Matheus, né, que eu contei pra vocês. Porque se eu fosse contar tudo, eu ia ter que fazer vários vídeos, tá bom? Obrigadão, fica com Deus, beijão, até a próxima, tá, gente?